E aí, galera, salve! Hoje eu vou trazer um negócio bem diferente, que é uma entrevista com o Thorn Duck, ou também conhecido como Murilo, mas a gente vai falar Thorn Duck por hoje. Ele é um desenvolvedor de jogos e ele lançou um jogo agora, em agosto, né? Foi dia 8, se eu não me engano. Dia 1. Dia 1 de agosto, dia 1º de Isso. agosto, que foi o Guerreiro, ou The Warrior. E já tá na Steam, inclusive vai lá e compra. Depois pausa o vídeo, vai lá, compra, joga, volta aqui e assiste. E a gente vai fazer uma entrevista aqui. Eu vou fazer algumas perguntas para ele, para saber como que foi o desenvolvimento, como que foram as diferentes etapas, o que que foi mais difícil, o que que foi mais fácil, o que que ele gostou. Saber um pouco também da jornada dele, porque eu acho que é muito da hora a gente compartilhar esses casos, pra gente aprender, né. E quem tá desenvolvendo o jogo, eu acho que faz bastante diferença poder ter um olhar, assim, na prática de como que foi todo esse processo. Então, bom, você quer se apresentar primeiro? Acho Falar que quantos você anos já você fez mais tem? ou menos a apresentação, mas meu nome é Murilo, né? Conhecido aí por Dorn Duck na área de produção de jogos, por assim dizer, né? Atualmente eu faço o curso de Ciências da Computação, estou no último ano de graduação, e é basicamente isso. E a gente Show, fala um pouquinho do jogo aí que eu lancei na Steam. fechou. Zica. Então eu vou começar já fazendo as perguntas. Só que eu preciso olhar aqui no meu roteiro, então eu vou olhando aqui pra Tá bom. baixo. Mas, esse foi o primeiro jogo que você publicou, né, na Steam. Sim. Mas eu queria saber se você pode contar um pouco da sua jornada como game dev, no geral, e quais são os outros jogos que você fez, e o que te levou a lançar esse jogo em específico. Tá. Então, eu vou começar do começo mesmo, tipo, quando surgiu essa vontade de fazer jogo, que foi, acho que por volta de 2017, se não me engano, que eu estava ainda no ensino fundamental, no final do ensino fundamental, e eu tinha ganhado meu primeiro computador na época, né? E aí, por algum motivo, eu tive esse contato com o Game Maker, eu não lembro exatamente, eu acho que eu vi um vídeo no YouTube de como criar um jogo no Game Maker, eu me interessei, né? E aí eu fui atrás e comecei a fazer uns protótipos, mas bem simples, não mostrando nada para ninguém, assim, né? Só por brincadeira. Aí, por volta no começo de 2018, eu acho, eu assisti esse canal chamado André Young, e ele começou a fazer game jams, que são as competições de criar jogos em um curto período de tempo com base em um tema, né. Uhum, E aí eu falei: "Putz, e se eu participar, né, parece interessante, né". Eu nunca cheguei a publicar nenhum jogo, talvez seja uma oportunidade para estar lançando alguma coisa, né. E aí foi um momento muito importante, porque nesse momento eu entrei na comunidade da competição, na Game Jazz, que chama a Game Jam dele, né. aham. E aí eu conheci várias pessoas também que estavam, se interessando pela área, né, entusiastas, pessoas que faziam hobby e tudo mais. E aí eu tive esse primeiro contato, então, com a parte independente de criar jogos. Você E aí lembra na qual primeira Game Jam edição que você participou? participei de todas, Ah, você participou desde a mas primeira. é, mas a primeira acho que eu não lembro se foi no final de 2017 ou no começo de 2018, mas foi por aí. Uhum, E aí foi até engraçado, porque nessa primeira edição, eu tinha tentado fazer uma equipe, era a primeira vez que eu fazia uma Game Jam, né. E aí, eu formei uma equipe com o pessoal ali, né, só que meu grupo, eles queriam trabalhar com 3D e queriam trabalhar com a Unity. Só que até então eu só tinha feito pixel art, eu só tinha trabalhado com Game Maker, então eu não sabia nada, eu não ia poder ajudar muito, sabe, no uhum. no grupo. E durante o desenvolvimento do jogo, eu acabei mais que ficando ali na chamada, só acompanhando o pessoal, né, tentando dar algumas ideias, assim. Só que aí foi chegando o final da competição, né, e o pessoal foi meio que desistindo do projeto. E e aí eu falei: "Putz, e agora? Eu só tenho eu aqui, eu não sei mexer na Unity, eu não sei fazer 3D nem nada". Aí eu falei: "Cara, eu vou terminar esse jogo aqui". Aí eu comecei a pesquisar uns tutoriais de Unity, eu comecei a fazer a programação e no fim deu certo, a gente conseguiu entregar de última hora o projeto. Então foi Trampo. quando eu mexi pela primeira vez na Unity, foi quando eu lancei o primeiro projeto público também, que é basicamente um simulador de barata. De barata. Mas
Barata, não sei se você chegou a ver já o o jogo, mas é, tipo, completamente bugado, tipo, nada a ver, sabe. Mas foi assim que eu comecei. Essa foi Aí mais pra frente o evento de teve origem ali. exatamente, exatamente. Aí depois teve a Game Jam 2, que eu fiz sozinho, fiz na Unity mesmo, tinha começado a gostar dela e fazer jogos nela, né. Uhum, Foi em pixel art. E aí na Game Jam 3, que foi aonde surgiu a ideia desse jogo que eu lancei na Steam, né, que o tema era Nem Tudo é o que Parece. E nessa Game Jam eu lembro que acho que tinha 1 ou 2 semanas para fazer o jogo, só que eu estava viajando na época da Game Jam. E aí eu só ia ter 3 dias para fazer o jogo. Então eu acabei ficando bastante tempo para pensar na ideia, para na hora que eu chegasse em casa eu conseguisse fazer o jogo. uhum, E aí eu tive a ideia do jogo, né, que tá lá na Steam agora, mas que deu certo, tipo, o pessoal gostou muito do projeto da Game Jam, e e aí, tipo, foi tipo acho que um projeto mais importante, porque foi quando realmente me deu vontade de fazer projetos maiores, de continuar a fazer, porque, realmente o pessoal estava gostando do que eu estava fazendo, né. é. Não era mais uma coisa que eu fazia no tempo livre e ninguém ia ver, assim, era algo que o pessoal realmente jogava e dava feedback e tudo mais. Então foi basicamente aí que surgiu a ideia do jogo. E você, tipo, lembra mais ou menos como que você teve a ideia? Tipo, se teve algum qual que foi a sua inspiração? Cara, eu acho que teve um jogo que eu tinha jogado, é um jogo bem pequeno, um jogo indie, que é da Act se não me engano, os mesmos criadores da Katana Zero, eu acho, Uhum, que chamava Overpowered, alguma coisa assim, que era um joguinho bem simples de plataforma, e nele você é tipo um personagem super fraco, assim, e meio que você passava por obstáculos muito simples, mas você perdia, tipo, inesperadamente, sabe? Então foi mais ou menos esse jogo que me inspirou a fazer um jogo que a princípio seria genérico, digamos assim, um jogo simples, aham. mas que tivesse uma surpresa, assim, para o jogador, sabe? Nossa, eu acho que estourou então, porque É, tipo, você conseguiu converter totalmente essa foi, ideia. foi, Que massa. foi. E você fez um vídeo também, né, porque eu já assisti. Você fez Fiz, tipo um fiz. devlog. Exato, fiz um vídeo explicando lá como é que foi trabalhar no jogo. Uhum. Depois eu boto aí também na descrição, deixo pra galera ver. E aí a Beleza, galera beleza. assiste. Beleza. Aí agora eu queria saber também se você pode falar um pouco como que era o dia a dia de fazer o jogo, né, agora nessa hora que você estava Aham, produzindo o jogo final. Então, tipo, sim. como que era a sua rotina? Tipo, você estudava e depois à noite você fazia o jogo? Ou se você só conseguia fazer no final de semana? Uhum. E quais ferramentas você usou? Tipo assim, você seguiu um planejamento e aí você usou alguma ferramenta, tipo um Trello, sabe essas ferramentas de Sim, gerenciamento de de planejamento e tal? Mais aham, essa ideia. entendi. Então, como era um projeto bem amador, era o primeiro jogo também, inicialmente a ideia nem era eu nem estava pensando em lançar ele na Steam. O que eu queria fazer era, tipo, pegar 2 semaninhas ali e melhorar os gráficos, talvez adicionar uma fase ou outra nova ali, né. Uhum, Então eu nem me preocupei muito no começo em fazer um planejamento do projeto, porque ia ser uma coisa demorada também, né. Mas em questão de programa que eu usei, né, eu usei a Unity, como eu falei. uhum, Pra fazer os sprites eu uso o Azeprite, que atualmente eu acho que é o melhor software para fazer pixel art que tem, né. E no começo eu não usei nenhum programa para separar o que tinha que ser feito, né, mas aí acho que faltando 2023, vamos dizer assim, comecei lá por 2019, eu lancei o projeto na Game Jam. uhum. Em 2020 em 2020, na pandemia, eu continuei o projeto, e acho que só em 2023 que eu comecei a documentar de fato o projeto e colocar o que deveria ser feito para eu terminar ele, sabe. Hum. E aí eu usei o Notion para fazer isso. Você pode falar um pouco como que foi essa primeira etapa então? Que você estava, tipo, Sim, sim. indo mais no feeling, assim?
Então, no começo foi bem no feeling mesmo, porque como eu estava tendo aula, né, eu também estava estudando para o vestibular, acabava que não sobrava tanto tempo, assim, para mexer no jogo mesmo, né, então, Uhum, meu maior foco no momento era estudar, e quando tinha tempo era coisa de, tipo, 2 horas por dia, assim, poder usar o computador e fazer alguma coisa. Mas também não era nem sempre que eu trabalhava nesse projeto, às vezes eu entrava no computador para, sei lá, jogar ou um outro projeto também, aham, e também foi um dos motivos porque ele demorou tanto, né, porque eu não foquei só nele, não foi, tipo, sempre, às vezes tinha meses que eu nem abria o projeto, né. Então, era bem essa a rotina, tipo, de vez em quando eu abria e falava: "Cara, hoje eu quero trabalhar nele". Aí eu ia lá e fazia um pouquinho dele, mas nada scriptado. Eu só ia lá, aham, tipo: eu quero trabalhar nessa parte aqui". Aí eu ia lá e fazia. Então é bem isso mesmo, bem tranquilo no começo. uhum, Aí, posso falar no final também como é que foi, que aí tipo, em 2023, eu estava bastante tempo já no projeto, estava 3 anos mexendo nele, não todo dia, né, mas, com ele em mãos ali, uhum. Na e eu cabeça, né, falei: "Cara". Então, fica ali no em algum lugar da cabeça. exatamente, exatamente. E assim, eu estava quase desistindo dele, né, porque eu estava muito tempo, ele não estava saindo do lugar, estava até me estressando um pouquinho, né. Mas aí eu falei: "Cara, eu vou terminar esse projeto, eu vou lançar ele na Steam, e eu não vou começar nenhum outro projeto enquanto eu não terminar esse aqui". Uhum, Então aí eu comecei a fazer a documentação certinho, eu criei um GDD, eu criei o roteirinho do que eu ia fazer, cada etapa que precisava ser feito. Eu cortei umas pontas soltas que tinha no projeto também, porque como não era planejado, às vezes eu ia lá e falava: "Cara, eu quero adicionar uma boss fight nova". Aí eu ia lá e adicionava, só que eu não terminava ela, só criava um galho, assim, e eu não polia ele, uhum. porque quando eu ia trabalhar em outro dia, eu falava: eu não quero mexer nessa parte porque vai dar trabalho, então eu vou começar uma Sim, parte nova". mais E aí eu fácil. falei: então". Exatamente, exatamente. Aí eu falei: "Cara, se eu continuar assim, eu nunca vou terminar esse projeto, né, ele nunca vai ser lançado". Então teve algumas coisas nele que eu trabalhei por meses, assim, que eu falei: "Não, eu vou cortar isso aqui, porque se eu continuar a trabalhar nisso, eu vou demorar muito tempo". E aí eu afunilei ele, eu planejei ele mais ou menos como é que eu ia continuar ele, e aí deu certo, aí ele foi pra frente. Então, foi um começo bem desajeitado e acabei pagando depois por isso também, mas depois eu consegui, me planejar e terminar ele e lançar na Steam. Uhum. E, mano, que legal saber isso, porque às vezes eu, na maioria dos dias, na verdade, eu passo por isso. Tipo, tô fazendo Sim, negócio, aí eu falo assim, não sei se quero fazer porque é muito exatamente, difícil, deixa eu fazer um negócio mais fácil. Aí depois você vira e exatamente. fala, mas se eu não fizer essa parte, não vai terminar, né? Eu nunca vou Pois é, terminar. cara. Pois é, É cara. muito Exatamente massa. isso. E é, quando que então você, tipo, você planejou uma data e você, quer dizer, você decidiu numa data de lançamento e aí depois você fez o planejamento para chegar nessa data? Ou como que essa data chegou até você, assim? Como que você acabou Sim. chegando nessa data de lançamento dele? Tá. Acho que por volta em 2023 que eu comecei de fato, afunilar ele, e no meio do ano eu acho que o jogo já estava, tipo, quase 100% finalizado, sabe. Uhum, Faltava só, é claro, fazer aquele polimento final, né, que é uma parte que demora bastante também. Então, naquela época, eu tinha planejado lançar em 2024, né. Eu achei que um ano seria o suficiente para estar lançando ele, só que não foi. Aí chegou em 24, falei: ainda falta mais um pouquinho, deixa eu dar uma melhoradinha nisso aqui, né". Aí nesse momento não estava adicionando mais nada no jogo, eu só estava polindo os sistemas e deixando ele mais agradável possível, sabe. E aí eu caí naquele mesmo problema, porque eu estava, muito tempo ali trabalhando no projeto, e se continuasse a fazer sempre um polimento infinito no jogo, ele nunca ia ser lançado também, e aí não teria motivo para eu estar fazendo todo esse polimento. E aí chegou no começo de 2025, falei: "Não, esse ano de fato eu vou lançar, não quero nem saber".
Aí eu conversei com meu amigo que estava fazendo as músicas do jogo, né, e a gente conversou uma data ali falando: "Ah, pode ser ali no dia 1º de agosto, porque é numa data acho que boa, assim, para lançar o jogo, eu não ia estar ocupado com as provas também, eu ia estar de férias, então eu ia poder dar suporte para eles se precisasse, né". Uhum. Não tinha nenhum grande lançamento perto. Depois a gente viu que tinha Silksong, que ia lançar um mês depois, mas isso Ah, não afetou em nada também no nosso projeto, não tá então longe também, 1 mês. tá longe, mês tá longe. Então foi uma data que surgiu aí e a gente concordou e deu certo. Ah, massa. E aí, então, falando disso também, que eu tô um pouco curioso, né, que Hã. você assinou com uma publisher, né, com uma publicadora. Foi, foi. E aí eu queria saber como que foi esse processo também, foi você que foi atrás deles, eles chegaram até você? E pelo que eu Uhum. entendi do que você falou, eles não tiveram muita influência nessa data de lançamento. Não, isso foi até engraçado, eu vou quando a gente lança a página na Steam, a gente recebe um monte de e-mail automático de várias empresas, tipo, de publishers menores, né, e de, curadores, criadores de conteúdo, né, às vezes nem são reais, mas a gente recebe bastante e-mail, porque tá no site lá, no sistema deles, eles pegam lá que viu que criou uma página de jogo e manda um monte de e-mail, né. Hum, Então, a princípio, a gente não dava muita bola para esses e-mails, a gente só ignorava, porque a gente assumia que era golpe, sei lá, porque a maioria, de fato, só quer roubar uma chave do seu jogo e vender no site pirata, coisa assim. justo. É, mas a gente estava atrás de uma publisher, né, a gente sabia que ia ser difícil, porque é um jogo curto, a gente não tinha muito nome no mercado, é um jogo de plataforma, e publisher normalmente quer um jogo que ela tem segurança de que vai dar certo, né. Uhum, Por mais que o nosso jogo fosse bom, do nosso ponto de vista, para a publisher ela não podia confiar na gente, tipo, talvez fosse um projeto de alto risco para ela, né. uhum. Então a gente entrou em contato com vários publishers, mas a maioria não deu certo. A que a gente chegou mais longe foi a Revolver, que foi muito massa, inclusive, que Da era o que hora. a gente é uma das que a gente mais queria estar, entrando ali, né. E a gente mandou o GDD para ela, ela respondeu, achou o jogo interessante, pediu a não, na verdade a gente mandou o pitch deck, que é diferente, que é tipo um slidezinho de 10 páginas falando do jogo, falando sobre a gente. Uhum. Aí ela achou interessante, aí a gente mandou o GDD. Você pode falar um pouquinho da diferença, então, do pitch deck, bem por cima, assim, Posso. do Sim, GDD? pitch deck basicamente vai ser, um slide curto, que você vai usar para pode ser outros motivos, mas pra entrar em contato com publishers, acho que é o principal, para você explicar o que é o seu jogo, por que que ele vai ser bacana para publisher, por que você precisa de uma publisher. Uhum. Então é um contato rápido, direto para rapidamente a publisher, que recebe vários pitch decks todo dia, ver lá o seu jogo e ver se ela tem interesse, em trabalhar nele, sabe. Ou talvez algum investidor, não precisa nem ser um publisher, sei lá, qualquer coisa nesse sentido, né. Uhum. E o É GDD é mais pra e o vender GDD a vender meio que vender a ideia, assim. vender o peixe, exatamente, Vender o exatamente. peixe, isso. De uma forma rápida, né. Aham. E aí o GDD, ele a princípio é Game Design Document, que vai te ajudar a manter meio que o foco no desenvolvimento do projeto, né, para você ter uma linha de desenvolvimento, concisa e não fugir muito também da ideia do jogo, né, é um documento falando o que que você vai fazer, basicamente. Tá. E você pode usar ele tanto para você mesmo, para você lembrar no futuro o que que você tem que fazer para não fugir do caminho, ou para a sua equipe, se for uma equipe, para vocês conseguirem conversar, para todo mundo entender o que o projeto é sobre, ou para uma publisher também, porque se a publisher se interessar pelo jogo, ela vai querer saber mais detalhes do projeto. Então, Uhum. muitas vezes elas pedem esse GDD também, para analisar o projeto. Então é basicamente seria isso, sabe. Tá. Ficou mais ou menos claro? Aham, aham. Deu pra entender certinho. Tá, Então, com a Revolver, vocês mandaram o pitch deck, aí elas foi. responderam falando, tipo: "Ah, manda o GDD aí pra gente olhar". Aí a gente mandou o GDD,
Aí ela respondeu que não era o projeto que eles queriam no momento, né, e tudo mais, mas eles foram super bacanas, deram feedback, deixaram um e-mail lá para se num projeto futuro a gente quisesse trabalhar com eles, a gente traz contato com eles, né. Uhum. Da hora. Então foi bem bacana, foi bem legal essa experiência, pelo menos. E aí lembra daqueles e-mails lá automáticos, né, como a gente tinha conhecido com o publisher, a gente começou a prestar mais atenção nesses e-mails. E aí, por acaso, a gente encontrou essa publisher chinesa que entrou em contato com a gente, e a gente achou interessante por causa dela, ela queria, publicar o jogo na China, né, fazer o marketing do jogo lá, né, Uhum. que era uma parte que a gente não tinha muito acesso até então. Nosso marketing, claro, era bem simples até então, mas a gente não tinha acesso ao pessoal da China, que também é um pessoal bastante presente na Steam, então seria uma coisa muito, muito boa para a gente. E aí a gente até pesquisou o nome da publisher para ver se estava certinho, e aí eu pesquisei, era a mesma publisher daquele youtuber lá, o Jonas Tyroller, uma coisa assim, não Ah, sei boto fé. se, acho que você conhece ele, Tô que ligado. fez o We Will Snail, Aham. que ela ajudou a publicar lá na China. Ele fez um jogo mais recente que é o King Kingdom alguma coisa? É uma coisa Ele assim, sim. tipo Tem tipo Tower um, Defense, assim. Ficou bem exatamente, famoso. exatamente. Mas o Will e o Snail foi o que essa publisher tinha ajudado, né. Ah, Então a entendi. gente já conhecia o jogo e a gente teve mais confiança, de trabalhar com eles, né. Uhum. E aí deu certo, a gente conversou com ela, ela gostou do jogo, e a princípio, em 2023, estava fechado já, tudo certinho com o publisher. Só que aí, no final do ano, ela mandou mensagem pra gente falando que estava mudando, acho que o nome da empresa, não lembro, estava juntando 2 empresas, estava tendo um rolo lá, burocrático deles, né. Uhum. E aí ela não mandou mais mensagem pra gente, a gente perdeu totalmente contato com ela. E a gente falou: "Ah, não deu certo, né, deixa quieto então de publisher, vamos lançar por conta". E aí, agora nesse ano, né, faltando 2 semanas para o lançamento do jogo, quem entra em contato com a gente? A publisher chinesa. Caralho. Aí eles falaram lá: "Ah, e aí, o jogo de vocês como é que tá? Já tá avançando aí, já lançou?". Aí eu falei pra eles: "Ah, então, vai lançar daqui 2 semanas". Aí eles falaram: "Ah, será que dá pra estender um pouquinho a data, né, pra gente dar tempo de trabalhar nele, né?". Aí eu falei: "Não, vai ser nessa data aqui, eu não aguento mais Caralho. trabalhar nesse projeto. Giga Eu não vou Chat abrir mão total, dessa mano. data". É, sim. Aí eles falaram: "Ah, tá bom". Aí eles pegaram a equipe inteira deles para fazer o marketing lá, e em 2 semanas eles conseguiram fazer a localização do jogo, traduziram o jogo para chinês tradicional e simplificado, fizeram uma arte de cápsula, chinesa, acho que o nome do jogo também é diferente na China do que aqui. Aham. Traduziram a página da Steam, fizeram marketing, então eles conseguiram fazer, tipo, muita coisa em 2 semanas, e foi Caralho. muito bom pra gente também. Porque a gente viu pelos números que o total de pessoas da China que tinham acessado a página do jogo era muito pequeno. E aí depois da publisher foi tipo um terço das pessoas que acessaram a página e que hoje compraram o jogo são da China. Então, assim, Nossa. valeu super a pena pra gente, sabe. Aham. Vocês sabem Foi quantas basicamente isso. Hã. vocês sabem, tipo, quantas pessoas que atingiram, assim? Quantas pessoas chegaram, mais ou menos? Que chegaram então, basicamente não tinha nada, acho que tipo, tinha 5%, de pessoas da China. Uhum. E aí aumentou pra 30%. Ah, tá. Então seria um aumento de 25%, né. Uhum. É, então. Bastante coisa. É. Não, da hora. Então você meteu Giga Shed ali e falou, tipo: "Mano, vou lançar", e eles ainda conseguiram É, cara, localizar e tudo. deram certo. Aham. Pois é, cara. Doideira. Não, é porque assim, eu estava até conversando com um amigo, ele falou que seria bacana estender pra publisher ter mais tempo, só que como a gente já tinha divulgado no trailer a data, né, Hum. e a gente também estava cansado, a gente queria lançar o jogo logo, né, a gente acabou forçando em cima dela pra lançar nessa data mesmo, sabe. Uhum. Eh, eu queria perguntar desse amigo, ele você falou que é um amigo seu que estava fazendo a música, é isso? Foi, foi. Ah, beleza. E aí vocês meio que estavam terminando o projeto juntos? Isso, tipo assim, na Game Jam foi, tipo, um colega meu que eu conheci
na comunidade da Game Jazz, né, que fez as músicas pra Game Jam. E quando eu continuei o projeto, eu até tinha convidado ele para estar, fazendo as músicas do jogo, né, Uhum. mas ele não estava disponível no momento. Então, eu conversei com outro colega meu na época que eu estava conversando bastante, que a gente se conheceu na Game Jam também. Uhum. A gente já fez jogos juntos, né, a gente fez inclusive o Chroma, ele ajudou a fazer também com o Swipe lá, com o Gustavo Lazzarini, que você teve Ah, boto fé. o evento lá que você foi, né, Uhum. que hoje fez o Nine Kings, fez muito sucesso aí. Então o meu amigo Daniel, né, a gente se conheceu nesse grupo de criação de jogos, ele mora no Rio Grande do Sul, então a gente nunca se viu pessoalmente. A gente espera fazer isso esse ano, na verdade esse ano não, ano que vem, Aham. pra comemorar aí o lançamento do jogo. Tá. Ah, Mas ele só um foi detalhe é tipo que a gente tá no final de 2025. Eu não sei se exatamente, eu não sei se vai lançar em 2026, se eu soltar postar esse é vídeo. verdade. É bem provável, se for fazer edição, né, e tudo mais. Uhum. E aí, tipo, aí ele me ajudou com as músicas e não só com isso também, porque ele também trabalha em outros projetos, ele já tem um jogo na Steam também, então ele já sabia um pouquinho sobre essa parte e acabou me ajudando também no Uhum. lançamento, né, de como falar com a publisher, do contrato e tudo mais. Uhum. Então ele me deu bastante suporte, assim, pra lançar o jogo, assim. Eu acho que sem ele eu não ia ter conseguido lançar o Da hora. projeto na Steam, talvez. É, E vocês todos se conheceram na Game Jam do André Young, então. É o maior antro foi, aí cara. de game devs Exa brasileiros. exatamente. E se eu não me engano, eu acho que era mesmo, tipo, na época que ele fazia as game jams, acho que era maior do Brasil, alguma coisa assim. Aham. Não sei se tinha muitas game jams grandes brasileiras na Então, época. acho que não. Ah, na verdade, a primeira Game Jam brasileira que eu fiquei sabendo foi dele, assim. Foi essa É? aí, Ah, Game então Jam. é bem provável que seja. Uhum. Então foi É... basicamente isso. Ah, só para completar também, uma dica da Devolver, né? É, que ela falou que o ideal para você entrar em contato com a publisher é você, quando faltar 1 ano e meio, mais ou menos, você entrar em contato com ela, pelo menos, para dar esse tempo da publisher se planejar também. Então, Hum, tem que entrar em contato desde cedo para dar mais chance de dar certo, né. uhum. Então você meio que já tem que ter. O projeto já tem que tá. Já tem que ter começado ali, né? De alguma forma. Sim, Mas tem que faltar um ano e meio aí pra é, você tá seguro de lançar. sim. Cara. Hoje em dia eu não sei, porque eu sei que tem um pessoal, né, que faz projetos, assim, em 6 meses. Eles fazem um jogo em 6 Aham, meses e lançam na Steam e dá super certo, né. aham, Aí eu não sei como é que funciona nesse caso para eu fechar com uma publisher, porque é muito curto o período de tempo, né. uhum. É, o que eu acho, tipo, foda, tanto de difícil como de da hora, de jogos, é Uhum. que tem muitos jeitos também, né, a galera, igual você falou, às vezes o cara faz, tipo, o jogo em 6 meses e lança e é isso. Exatamente. Ah, tem várias formas de fazer, né. Mas Sim, mesmo assim, sim. 1 ano e meio antes ainda é, tipo, muito tempo. É bastante tempo. Assim, se for ver, é que o nosso caso é um caso à parte, né, que demorou 5 anos pra fazer um jogo curto, digamos Uhum. assim, né. Então 1 ano e meio não era nada pra gente, né, mas Justo. se você for um cara que trabalha mesmo, sei lá, é o seu ganha-pão, né, então é Aham, bastante tempo mesmo, estaria bem no começo do projeto. sim. Eh, e daí, falando Hum. nisso, mantendo essa história um pouco da publisher e tal, Uhum. antes da gente continuar, eu queria ver como que você precificou o jogo. Então, tipo, vou decidir que vai custar tantos reais ou tantos dólares e porque tem também, Uhum. né, essas discrepâncias de dependendo da moeda que a pessoa usa e tal. Se Tem. teve participação da publisher nisso ou não, se foi vocês que decidiram. Uhum. Isso aí a gente decidiu, por conta mesmo. A gente fez uma pesquisa de mercado para saber mais ou menos quanto estavam custando, assim, jogos curtos de plataforma, né. Uhum, E a gente chegou ali no valor médio de, R$16, sabe, que é o preço do jogo, tá lá na Steam. uhum, Só que além disso, né, por que é 16 também? Podia ser, sei lá, 15?
Na verdade é porque a Steam, na hora de ela oferecer os preços, ela tem, tipo, uma tabela de preços para você escolher. E aí eu acho que vai de $1 em $1. Então é tipo 0,99, 1,99 e assim por diante, sabe? E aí a gente pegou o de 4,99. Então o jogo lá fora custa $4,99. Tá. Mas se você fizer a conversão, se o dólar tivesse 5, tá um pouquinho mais do que isso, né? Daria em torno de R$ 25, né? Uhum. Só que tem um ajuste, porque a Steam, ela deixa você escolher um preço individual para cada país, para cada moeda, né? Uhum. E ela até oferece ali oferece não, ela dá uma dica de qual seria um valor ideal para cada moeda. E lá para o Brasil, para esse preço de $4,99, estava R$ 16,99. Que era Uhum. um preço que a gente estava mais ou menos assim, que a gente queria, né? A gente estava pensando em R$ 15 mais ou menos, aí R$ 16,99 estava bem perto, assim, a gente acabou pegando esse, sabe? Uhum. Mas, na prática, a gente sempre deixa o jogo em promoção quando dá, de 20%, né? E é quando o pessoal compra também, normalmente quem compra o jogo compra quando ele está em promoção. Tá. Então, o preço efetivo do jogo de compra, vamos dizer assim, seria de menos R$ 13. Uhum. Que é os 20% E dos dos 16,99. 16,99, exatamente. Em questão da publisher, a gente conversou com ela do preço, né? Perguntando se ela tinha alguma dica, né, uma sugestão. E ela sugeriu na China de colocar por 11 ienes, que seria um preço mais. Faria mais sentido com base no jogo que a gente estava fazendo, né? Aham. O tempo de duração e tudo mais. Só que, se você for ver, eu acho que até dá para acessar esse dado. Na China é onde o preço sai mais em conta, porque a Steam estava falando para colocar o jogo com 22 ienes e a publisher falou para colocar com 11. Então Caramba. tem 50% de diferença de preço, assim. É Aham. muito mais barato você comprar o jogo na China. Aham. Será que eles fizeram, tipo, Mas, pra dar essa vantagem de. Você ficou sabendo assim? Por que que eles sugeriram isso? é, eles falaram que é porque fazia mais sentido com base no jogo que a gente estava fazendo, sabe? Com base no jogo curto de plataforma, era o preço que o pessoal esperava pagar. E eu acho que fizeram isso também para evitar análises negativas no jogo também. Porque se o jogo custasse muito caro e por ele ser curto, talvez o pessoal desse uma análise negativa. O Aham. que não foi o caso, porque a gente colocou esse preço tanto em ienes quanto em reais e o pessoal elogiou assim a questão de preço. Teve alguns até que falaram que podia ser um preço mais alto assim, né? Mas a gente acha que foi um preço assim justo, porque realmente não é um jogo muito longo, mas a gente espera que seja uma experiência pelo menos agradável pelo preço que você está pagando, Uhum. então acho que deu certo no final. Ah, você pode falar da dura. Por mais que é o dever de todo mundo que tá assistindo ir lá comprar e jogar, Sim. você pode falar quanto de duração tem o jogo? Então, mais ou menos? Ó, vai depender muito do tipo de jogador, mas se Uhum. você fizer, digamos, a campanha principal do jogo, né? Se você só jogar ele, não fizer mais nada, em 1 hora e pouquinho você termina o jogo. Não. Tipo, bem rápido. Se você pular todo o diálogo e tudo mais, sei lá, em 40 minutos você consegue terminar ele. Speedrun ali. Mas, é, O recorde mundial do speedrun, tipo, uns 25 minutos. eu fiz o teste e deu tipo 10 minutos. 10 minutos. 10 minutos. Mas, tipo, se você for fazer todo. Se você de fato for aproveitar o jogo, Uhum. eu acho que umas 3 horas vai. Uhum. Que é a média que a gente viu na Steam. O pessoal que deu análise, que foi atrás dos segredos, que fez os bosses secretos e tudo mais, teve análise de 3, 5 horas. Teve um cara lá que jogou por 10 horas o jogo, eu não sei como. Então, Justo. assim, vai depender muito do tipo de jogador que você é, mas em 1 horinha, Aham. se você quiser um joguinho mais tranquilo, você consegue fazer assim. Uhum. E mas o jogo ele tem um foco bem grande assim nesses conteúdos secretos e você ganha muito, na minha opinião, você ganha muito Uhum. por ir sair um pouco ali do básico, né? Digamos assim. Exatamente.
tem bastante Exatamente. coisa extra, assim. Sim. Então, se você gosta de explorar, é um jogo bem da hora. Uhum. E aí, aproveitando então que a gente tá entrando nesse papo do jogo, Uhum. eu queria saber bom, na verdade eu vou falar outra coisa que é, você falou dos Hum. boss, né, e aí Uhum. tem um boss nesse jogo que é muito difícil, Sei. que você Sim. fica tipo uns 40 minutos, assim, pra tentar passar dele, mas vale muito a pena Exato. quando você consegue. Eu queria saber como que você decidiu Hum. em fazer esse boss e, principalmente, como que você decidiu com que esse boss não fosse, eh, necessário pra terminar, né, porque ele não é obrigatório. Isso. Então, esse boss eu tinha feito um protótipo dele. Foi uma das únicas coisas do jogo que eu, de fato, testei com mais rigor. Eu tinha testado outras partes com o pessoal, cada parte individual, né. Claro que eu testei o jogo completo depois para ver se estava tudo certo e tudo mais, mas esse boss eu testei, de forma mais modular com o pessoal, tipo, eu peguei uma build só com esse boss e mandei o pessoal testar. E aí na primeira versão ele estava, tipo, muito difícil. Tipo, nem eu estava conseguindo passar dele. Então, é um red flag muito grande quando o desenvolvedor do jogo não consegue passar do boss, sabe? Então, aí eu dei uma facilitada nele. O boss atual que tá lá, a primeira fase, né? É uma versão mais fácil da versão que eu tinha planejado fazer. Uhum, É, mas aí meu amigo tava jogando, né, o Daniel, e ele achou o boss fácil, né? Tinha gente que jogava e achava difícil, tinha gente que achava e achava fácil. E aí, por conta disso, eu falei, cara, eu vou colocar então uma fase secreta do boss, opcional, para aquele cara que quer se desafiar, né? Quiser passar raiva, poder também ter a parte ali no jogo, né? uhum. E foi aí que surgiu essa ideia de fazer um boss mais difícil, assim. E aí Então, essa versão opcional mais difícil, ela é mais fácil do que a que você estava fazendo. é mais fácil. É, a que eu tava fazendo, cara, hoje você tem que puxar 3 pinos, né, pra matar o boss. Na época você tinha que puxar 4. Na época era muito mais rápido do que ele girava. E tinha uma fase dele Meu Deus, também meu que Deus. a tela inteira girava também, não era só o boss que girava. Então, assim, Que da foi hora. muito difícil. Ainda Nossa, bem que que a gente brisa. mudou isso. É. Agora eu fiquei curioso pra tentar jogar essa vez. Com a Se tela tiver a girando. build, eu posso até mandar. Acho que eu tenho um vídeo pelo menos eu posso te mandar depois. Da hora. Bom, a minha outra pergunta, ela era muito parecida com essa, porque eu sinto que o jogo Uhum. teve vários mini. Eu senti que ele tem vários mini jogos, assim, né? Tipo, Uhum. eh, tem várias mecânicas diferentes, cada. Spoiler, total spoiler. Não. Tem vários personagens diferentes, com mecânicas diferentes. Sim. E aí eu queria saber, talvez um pouco parecido com essa coisa do boss, como que você decidiu por colocar essas coisas Uhum. e como que você decidiu por não colocar outras coisas, né, que Sim. não chegaram no produto final. E Aham. também, se deu vontade de pegar alguma mecânica que você fez nesse jogo e e fazer um jogo só com isso. Porque, tipo, tem Uhum. uma mecânica que eu achei muito da hora, que é uma sala, né, que você tem que fazer um puzzle pra, tipo, mudar as salas de lugar, e aí você Ah, sim. tem que basicamente sair ali daquela área, Uhum. só que aí controlando a posição das salas. E aí eu falei: "Mano, dá pra fazer um jogo só disso", tá ligado? Sim. Então, a proposta do jogo, desde o começo a proposta era ele de fato ser um jogo curto, porque eu queria que as pessoas terminassem o jogo, eu não queria que o jogo fosse longo e, sei lá, o pessoal não jogasse até o final. Então esse era um pilar, assim, que eu tinha decidido. E outra coisa que eu queria também, pelo fato dele ser curto, é não estender, nenhuma área de forma desnecessária. Então eu queria que cada momento do jogo fosse especial, sabe? Tanto que se você for ver no jogo, você não joga muito tempo com os personagens, você joga um pouquinho e logo em seguida ele já meio que troca, né. Uhum.
Então eu queria isso, eu queria que fosse uma experiência que você sempre tivesse algo novo, para encontrar, não fosse uma coisa repetitiva. Mas cada personagem foi baseado em jogos que eu tinha jogado na época e que eu gostava das mecânicas e fui colocando assim. Então, talvez tirando o guerreiro, a ideia é basicamente um personagem, de plataforma genérico, né, para introduzir o jogo, né, pra dar a ideia dele. Uhum, A gente tem a Minhoca, que foi inspirada no Terraria, aquelas minhoconas do Terraria, né. uhum. A gente tem a Planta, que foi inspirada em um jogo de Frive, que eu não sei se você jogou, de Flash, que Flash. era uma bolinha roxa que jogava um cipózinho e pegava um alvo, né. Aham. Acho que não. Então foi inspirada aí. É. E aí foi basicamente isso. Essa parte da sala que você falou foi inspirada em Zelda. Tem um Zelda que funciona assim, que é o The Legend of Zelda, Skyward Sword, eu acho. Uhum, Que você tem uma dungeon que você muda os bloquinhos e a sala vai mudando, a dungeon inteira muda, né? Então foi daí que essa ideia surgiu. Então foi basicamente isso, foi pegar, tipo, partes de jogos que eu tinha jogado, que eu tinha gostado e colocar no jogo que eu estava fazendo. Afinal, era o jogo que eu estava fazendo, então eu podia aham, colocar o que eu quisesse, né? Então foi basicamente isso, essa era a ideia principal. uhum. Em algum momento você falou, tipo: "Nossa, queria pegar isso e fazer um jogo, Fazer um jogo só disso, né? é, É, só a partir disso". a partir disso. O que o pessoal fala bastante é da parte da planta. Que o pessoal gosta muito e até falaram que jogaria um jogo só com essa mecânica, sabe? Uhum, Eu acho super válido também, acho que é uma das minhas partes preferidas. Eu acho que talvez tenha maior potencial de ser um jogo completo. Até porque já tem jogos que são assim, um jogo que você é uma aranhinha, muito famoso, que você lança teias e vai lançando também. hum, Tem um jogo chamado Carry On, que você meio que é um monstro e vai lançando cipó também. Não é exatamente a mesma coisa, mas passa uma ideia similar. Então, talvez, desse certo de criar um jogo só com base nisso. Mas a princípio, como eu já estou bastante tempo nesse projeto, eu queria fazer coisas diferentes também, né? aham, Então, eu não estava planejando em fazer nenhum jogo que fosse nesse sentido, sabe? Eu queria fazer alguma coisa, em outra direção agora. uhum. Então, já que estamos falando disso, eu queria saber quais são os seus próximos passos, assim, o que que você está pensando, Uhum. se você vai fazer uma sequel, se vai fazer uma sequência, um The É, Warrior 2, o que que tá na sua mente em relação a isso? sim. Ó, já adiantando, não vai ter The Warrior 2. Não vou fazer a continuação, eu já estou feliz com esse projeto, não quero mexer nele nunca mais. Justo. Não, brincadeira. Tipo, não vai ter o 2, mas eu vou continuar mexendo nele para consertar bugs, né, atender o feedback do pessoal. Que inclusive foi o que me mais deu dor de cabeça, na hora de lançar o jogo. Eu achei que ia ser super tranquilo, só publicar o jogo e relaxar assim, mas não, foi tipo Ler demorou. é, a semana mais mal dormida da minha vida, porque o pessoal de fato estava testando o jogo, ele estava lançado, né? Tinha bastante gente testando o jogo e deixando coisas para arrumar, dando feedbacks. Então eu ia lá e arrumava, eu ficava o dia inteiro só arrumando aquilo. é, e aí eu postava build na Steam, mas eu não sabia se ela ia estar quebrada ou não, então na hora de dormir eu dormia com medo, assim, aí eu acordava cedo para ver se alguém tinha comentado. Então foi bem cansativo. Mas até hoje eu faço alguns pacotes de correção do jogo, né? Atendo alguns feedbacks, eu adicionei um sistema recentemente de modo assistência. Caso a pessoa ache o jogo difícil, ela pode ativar. É bem similar com o que tem em Celeste. Hum, Essa semana eu lancei também uma correção para caso você queira fazer uma speedrun, você consegue deletar os troféus do jogo. Então tem isso também. legal. Se quiser fazer tipo um 100% assim. Exatamente. Ah, Já entendi. tá até no speedrun.com a página do jogo, a gente conseguiu colocar lá. Ah, legal. Então, assim, nesse projeto eu acho que eu vou só continuar a fazer atualizações mesmo, de correção. Talvez um segredo ou outro dá para adicionar ainda, mas seria basicamente isso.
Agora, com relação a outros projetos, eu quero fazer outros projetos, né, Uhum, e esse projeto, o The Warrior, ele me ajudou bastante em questão de aprender como é que funciona para fazer um jogo, como é que funciona para lançar na Steam. Então agora tem uma base mais sólida, para fazer outros projetos, né. uhum, Eu vou fazer com um planejamento melhor agora, né, eu vou de fato fazer um protótipo do jogo, fazer um documento certinho, o que tem que ser feito. E é isso que eu estou fazendo no momento, eu estou dando uma estudada, em como fazer as coisas direito, digamos assim, né, e já estou pensando nos próximos jogos aí, uhum. que podem ser feitos. Você tá meio num momento de protótipo e de ideação, assim, de qual que é a Exatamente, próxima brisa. Justo. exatamente. Beleza. Uma coisa que eu queria perguntar, se você tem alguma dica ou algum conselho, tipo, acho que você já falou um monte de coisa, né, que dá pra gente tirar, mas queria saber se tem alguma coisa direta, assim, de você. Então, tipo, pra alguém que tá querendo fazer o jogo, ou tá fazendo um jogo agora no momento, pra Sim, alguém que tá num projeto longo também, sim. tipo, igual foi o seu, né? Aham. O que que você tem pra. Você tem alguma coisa pra É, passar, assim? sim. Eu acho que para quem está começando principalmente, né, a primeira dica que é o que todo mundo fala, é começar com jogos pequenos. Uhum. Não fazer o seu primeiro jogo ser um GTA 6 da vida, né. Começa, sei lá, com um jogo da cobrinha do Google. O jogo da cobrinha não, do Google não, o jogo do dinossauro do Google, ou o jogo da cobrinha da Pode Nokia, ser da ou cobrinha do Google também. é verdade, tem também, Tem, tem. então tá certo. Ou o jogo do Pac-Man, sei lá. Tem que ser um projeto simples para quem está começando, não pode ser nada muito complicado. Então esse seria o primeiro conselho. E o segundo conselho é estar participando de alguma comunidade, para você estar tanto compartilhando o seu projeto com alguém, né, para receber feedback, como também, ter contato com outras pessoas que estão fazendo jogos também, para você dar feedback também e tudo mais, né, e você se sentir parte de um lugar, né, para você ter motivação de continuar a fazer o projeto. Nem que seja, sei lá, 2 ou 3 amigos que gostem dessa área e você tá conversando toda semana ali sobre, né. Eu acho que é muito importante você ter esse contato. Uhum, E e é basicamente isso. E para quem tá fazendo um jogo grande também, o que eu falo, eu acho que, vale repensar se o escopo do projeto não tá muito grande. Quando você realmente quer lançar o jogo, você tem que ser realista com as datas, né, porque demanda muito tempo fazer o jogo. Então, às vezes você quer colocar muita coisa no jogo, mas, se você fizer isso, você não vai terminar ele, então talvez você pode anotar a ideia que você tinha para o projeto e fazer outro jogo com essa ideia, sabe, não precisa colocar todas as suas ideias em um único projeto. é. Então, eu acho que é basicamente isso que eu tenho para falar nesse quesito. Uhum. Não, muito foda. Obrigado, inclusive. Eu estava anotando aqui embaixo enquanto você estava falando, pra eu seguir Você essas dicas. você tá trabalhando em projeto? Eu tô trabalhando agora, mas eu não vou, tipo, publicar na Steam. É mesmo, Entendi. de hobby também. Aham. Então tá no Itch.io, eu acho. Boa, boa. E aí, pra finalizar, eu queria fazer um bate-volta rapidinho com algumas perguntas. Tem que Claro, claro. ser se você quiser pensar um pouquinho, você pode pensar, mas Hum. tipo 20 segundos no máximo. Como assim? Não. Eh, então, a primeira pergunta é: o melhor jogo de todos os tempos, na sua Outer opinião? Wilds. Outer Wilds. Tá. Sim. Agora, o seu jogo preferido? Outer Wilds. Ué, mesma pergunta, cara. Não, depende, depende. Se você Bom, é for verdade. se você for mais técnico aí, talvez o Justo, melhor justo. jogo não seja o preferido. É verdade. Mas, depois, sua comida preferida? Difícil, cara. É lasanha. Justo. E, alguma coisa que não é um jogo, que te inspirou Uhum. pra fazer o seu jogo. Então pode ser tipo um filme, uma música, uma pessoa, um um cachorro que você estava andando na rua e viu ele e falou: "Ah, vou fazer um jogo. Vou botar isso no jogo". Aí é difícil, cara. Ah,
Ah, talvez filmes, não sei. Não sei se é um filme específico, mas talvez alguma coisa de algum filme eu tenha tirado, talvez um diálogo engraçadinho do jogo tenha saído de algum filme. né, justo. Eh, e, finalmente, a última coisa, algum Uhum. desenvolvedor de jogos que você gostaria de recomendar? Então, tipo, alguém que você conhece, que talvez a galera não conheça, e você acha o trabalho da pessoa da hora. Pode ser um estúdio, pode ser uma pessoa em específico, pode ser, Uhum. enfim. Bom, eu vou recomendar as pessoas então. Primeiro é o Daniel, meu amigo, chama Daniel L. Grave, que está participando de um estúdio chamado Lone Wolf. Ele lançou um jogo recentemente na Steam, chama Holy Shot, e, tipo, é um joguinho de bullet hell, basicamente, que você controla um anjinho e você vai derrotando, tipo, demônios, assim, e limpando o mundo, deixando ele certinho, porque, tipo, o mundo tá tudo corrompido e você vai limpando a área, né? Não, E outro desenvolvedor que eu recomendo também, também chama Daniel, mas é o Daniel Christian, que é um desenvolvedor que lança jogos normalmente na itch.io, e ele, tipo, uma das minhas maiores inspirações, eu acho, que é, tipo, eu gosto muito dos joguinhos que ele faz. Tem um joguinho muito famoso dele que você consegue mexer a janela do jogo no seu computador, então ele tem, tipo, uma janelinha que você mexe, assim, e você vai passando de fases. Então, talvez ele seja uma recomendação muito forte minha, nesse quesito. uhum, da hora. E depois eu vou colocar também, eu deixo na descrição certinho o nome da galera, link. Ah, Beleza. aí a gente deixa pra galera olhar. Uhum, É, então, é isso, a gente vai encerrando aqui. Eh, no encerramento eu queria perguntar onde que as pessoas podem te seguir. Então, se a galera quiser ver mais seu trabalho, não precisa necessariamente ser uma coisa pessoal, né? uhum, Mas como que a galera pode ver o que você tá fazendo e acompanhar seus próximos projetos. sim. Ah, eu tenho meu YouTube, TornDuck, tenho meu Twitter, que eu não estou usando muito atualmente, tenho o Blue Sky, que eu tenho também, Uhum, e tem a própria página da Steam que você consegue seguir o desenvolvedor, né? Mas eu atualmente não estou postando tanta coisa assim, mas quando tiver alguma coisa para mostrar, possivelmente eu vou estar publicando em algum desses lugares aí. uhum. Então seriam esses aí. Não, fechou. Vai ter link pra tudo aqui embaixo. E aí a Beleza, beleza. galera já te segue. Ah, Boa, boa. mas então é isso, eu queria agradecer por você ter participado. Acho que foi muito da hora. E eu aprendi bastante. Já anotei aqui, já fiz umas Que anotações isso, cara. mentais Ô, louco, cara. pra seguir. Espero que a galera possa ter aproveitado também. E é isso. Você tem mais alguma coisa que você gostaria de falar? Senão Ah, a eu gente. queria só agradecer pelo convite, né, de você estar me trazendo aqui, de estar tendo essa oportunidade de expor um pouquinho como é que foi trabalhar no jogo, né. E é isso, assim, comprem o jogo lá se puderem. Sim, comprei o jogo. E é isso. Muito obrigado pela oportunidade, cara. Uhum. É isso então. Muito obrigado de novo, eu que agradeço. A gente vai ficando por aqui. Vai lá, compra o jogo e joga e volta aqui e escreve: "Ah, eu comprei, joguei e eu comprei outro pra minha mãe também". E é Boa, isso. boa. Brigadão e até a próxima.